Agora vai uma pergunta. Aí o senhor aproveita e a responde. O senhor disse que aqueles por quem Cristo morreu, certamente vão se salvar. É isso, né? Sim. Sim. Então eu gostaria que o senhor me explicasse 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz que Cristo comprou os falsos profetas com seu sangue. Se todos aqueles por quem Cristo morreu, certamente eles vão se salvar, como que o senhor explica o fato de Jesus ter comprado falsos profetas descritos em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1? Bom, o próprio texto já está falando que é falso, que a confissão deles era falsa. Mas o texto diz que Jesus os comprou com seu sangue. Não. O senhor disse, olha só, o senhor disse assim, ó, aqueles por quem Cristo morreu, certamente irão se salvar. Aí o texto mostra que Cristo comprou falsos profetas com seu sangue. Quer dizer que eles vão se salvar? Não, eles eram falsos. Então Jesus morreu por eles? Não. Mas o texto diz que comprou com seu próprio sangue. Não. Vamos ler o texto? Não, eu conheço o texto. Então cite o texto, pastor. O texto começa dizendo que ele era falso. Ser falso não era verdadeiro, a confissão. Mas o texto diz que o texto diz que Jesus os resgatou. A expressão resgatar tem a ver com compra. Mas isso daí... Eu posso ler o texto? Aí o senhor comenta. Só ler o texto. Lê o texto, fica melhor. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 diz assim, abre aspas. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O soberano Senhor resgatou falsos mestres. Essa afirmação aí é feita em cima da confissão que eles fizeram. Da confissão. Eles tinham uma confissão de que eles haviam sido resgatados, mas eles eram... Não, mas quem disse isso não foi ele, foi Pedro. Bom, Pedro disse. Então tá bom. Então vamos pegar, por exemplo, aqui... Não, fica no texto, pastor. Não, explica o texto. Não, mas é o caso seguinte, olha. A Bíblia, a gente interpreta com a Bíblia. Textos obscuros, a gente interpreta com textos mais claros. Mas tem que interpretar Pedro à luz de Pedro. Então vamos interpretar Pedro à luz de Pedro. Ok. Então pega os primeiros versículos de Pedro e vê para quem que ele está se dirigindo. Né? Então quando ele fala em todos, conosco, etc., para quem que ele está falando. E esse texto aí é óbvio, porque ele já fala que eles são falsos. Mas se eles são falsos, eles não são verdadeiros. Sim, pastor, eu concordo com o senhor. Eles são falsos, não são verdadeiros. Porém, o texto diz que Cristo os comprou. E pra piorar, pastor... Então eu vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta dentro dessa sua linha de interpretação. Ok? Deus vai falar assim. Lá em Tiago vai falar assim. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. A palavra de Deus está falando isso. Então, se você vê uma criança sendo violentada e você pode evitar aquela violência e você não faz aquilo, você está pecando. Porque você podia fazer o bem e você não fez. Correto? Continue no argumento, pastor. Eu sei onde o senhor quer chegar. Não. Tá certo? Ok. Você pode fazer o bem e você não faz, você cometeu o pecado. Deus poderia evitar todos os males do mundo. Sim, poderia. E ele não evita. Sim. Então ele está cometendo pecado? Não, porque ele deu uma coisa para homem chamada liberdade. Só existe um verdadeiro amor quando há liberdade para amar. Mas é o caso que aí não está falando de liberdade. Sim. Está falando o seguinte... Por que Deus não intervém? Deus não criou autômatos, robôs. Criou pessoas livres. Mas ele Se ele fosse intervir em todas as situações, aí não existiria humanidade livre. Ele não está intervindo na vontade. Ele não está intervindo na vontade porque a pessoa está fazendo e ela continua fazendo se ela pudesse. Mas ele, como uma força maior, ele poderia intervir. E ele não intervém, então ele está cometendo pecado? Esses falsos mestres que aparecem aqui, falsos profetas, eles fazem parte dessas pessoas definidas que vão ser salvos? Em princípio, não. Porque eles são falsos. O agorazo, em grego, resgatou, é comprar alguém no mercado. Certo. A ideia nos leva à compra de um escravo. O texto está dizendo que Jesus o resgatou. Resgatou quem? Esses que o Senhor disse que não fazem parte dessas pessoas definidas. E detalhe, pastor, é a mesma expressão que aparece em Apocalipse quando diz que Deus comprou homens, que o Senhor Jesus Cristo comprou pelo seu sangue homens de toda línguas e nações. Então, o que está em mesa agora é o seguinte: esse texto, esse resgate pelos falsos profetas, certo. Jesus os resgatou? Não.
Mas o texto está dizendo que... Não, o texto tá, mas é uma força de expressão. Ele Ai. tá falando em cima da confissão que eles tinham. Só que o próprio texto inicia dizendo que é falso. Mas Jesus os resgatou. Não resgatou. Pastor Eles são Juliano. falsos. Sim, tá bom. Não resgatou. Esse texto é tão forte quanto a expiação ilimitada que o próprio Millard A. Erickson, que é calvinista, ele afirmou que Olha, é indubitavelmente que esse texto descreva... Se eu não vou seguir nem Calvino, eu vou seguir esse cara? Não vou seguir. Mas e o Pedro? Então, o quê? Mas eu já falei 10 vezes. Não, pastor, Eles estão dizendo, claro. Eles estão dizendo. Agora é o seguinte, vamos partir do pressuposto. Vamos partir do pressuposto que isso aí seja verdade. Jesus fala assim, que ele dá vida pelas ovelhas e ninguém as arrebatará das suas mãos. Então Jesus está mentindo? Então, você tem que pegar Pedro, se você tem dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma de Pedro, de que o testemunho aí é falso. Mas pra mim não ficou clara a explicação. Que, assim, Não, mas você... assim, não, mas aí, sendo sincero não, mas com o senhor. Tudo bem, não ficou claro porque você não quer aceitar, ok? Aí eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Agora, que o texto começa dizendo que é falso... Sim, é falso, não é falso, é inegável. Inclusive, eles renegaram ao Senhor. Ou seja, Sim, o que, claro. E aí o que diz aponta que pra uma o Senhor os apostasia. resgatou. E aí que tá o ponto. Mas ficou claro aqui. Tá, vamos... É uma força de expressão e eles são então falsos. tá, então assim, tá. O resgatar é uma força de expressão, essa é a resposta. Agora eu entendi. O que eu, assim, respeitosamente falando, discordo veementemente. Pedro é claro como liquor, como água de rocha, como o sol do meio-dia, que Cristo comprou com seu sangue falsos profetas. A expressão agora santa, oriunda aqui de agorazo, ela, sempre que aparece no Novo Testamento relacionado à pessoa de Jesus, ela possui um sentido redentivo. É a mesma palavra que aparece em Apocalipse, onde diz que Cristo comprou pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. Esse texto aqui é muito forte. Inclusive, olha só o que alguns